Eu sempre fui uma pessoa prática. Anos trabalhando como coveiro me ensinaram que o respeito ao silêncio dos mortos é a base de tudo. Nenhuma superstição, nenhum medo bobo, apenas trabalho duro, paciência e a aceitação do inevitável. Mas naquela temporada em que os dias pareciam mais curtos e as noites mais pesadas, algo começou a quebrar minha lógica firme, mexendo comigo de um jeito que até hoje me custa entender. Meu turno começava às 6 da tarde e ia até a meia-noite. A maioria dos serviços envolvia manutenção, aparar a grama, reforçar as cercas antigas, repor as flores secas. O cemitério era grande e velho, daqueles onde as lápides se amontoavam como fileiras tortas de história esquecida. Não era incomum trabalhar sob o som dos ventos arrastando folhas pelo chão. Eu já conhecia cada ruído, cada estalo das árvores velhas se inclinando. Mas naquela semana, enquanto eu capinava perto do setor dos túmulos novos, algo mudou. A primeira vez foi sutil. Eu estava agachado, ajustando uma placa de mármore que parecia fora do lugar, quando jurei ouvir um murmúrio vindo de perto. Um som baixo, arrastado, como se alguém sussurrasse debaixo da terra. Instintivamente, virei a cabeça para ouvir melhor, mas tudo o que encontrei foi o bater leve do vento contra os vasos de flores de plástico. Achei que fosse minha mente pregando peças. Horas seguidas de trabalho, sem pausas, poderiam causar isso. No entanto, nas noites seguintes, os sons ficaram mais claros. À medida que eu passava pelos túmulos recém-fechados, era como se uma corrente fria soprasse das frestas de terra, trazendo palavras desconexas até meus ouvidos. Murmúrios, choramingos, às vezes uma risada abafada que me gelava o estômago. Eu tentava ignorar, caminhando rápido, me concentrando na tarefa seguinte, mas as vozes pareciam saber onde eu estava, e o mais aterrorizante, pareciam me chamar pelo nome. Inclusive, se você está gostando dessa história e quer acompanhar mais relatos assim, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a manter nosso trabalho vivo e trazer ainda mais histórias de arrepiar. Teve uma noite específica em que, sem perceber, deixei cair a lanterna enquanto trocava as flores de um jazigo. A luz rolou pelo chão de pedriscos e parou exatamente diante de uma sepultura recém-feita. Quando me abaixei para pegar, ouvi, nítido, como se alguém estivesse a poucos centímetros do meu rosto, uma voz sussurrar. Você ouviu? Minha espinha congelou. Fiquei imóvel por alguns segundos, como se qualquer movimento pudesse piorar a situação. O vento? Algum animal? Algum vazamento estranho de som vindo de longe? Nada parecia uma resposta razoável. Ainda assim, fiz o que todo homem prático faria. Respirei fundo, recolhi a lanterna e me obriguei a continuar. Mesmo me agarrando à lógica, ao bom senso e à necessidade de manter meu trabalho, a tensão se acumulava noite após noite. Eu já não conseguia passar pelo corredor dos túmulos recentes sem sentir o suor frio escorrer pelas costas. As vozes ficavam mais insistentes, mais claras. Às vezes diziam apenas meu nome, arrastando a última sílaba como se saboreassem cada letra. Outras vezes murmuravam frases que eu não conseguia compreender direito, como se fossem partes desconexas de conversas que não me pertenciam, mas às quais eu era forçado a escutar. Certa noite, enquanto capinava próximo ao mausoléu, cheguei a pensar que alguém havia saído de trás de uma lápide e me chamado alto. O impulso foi de responder, perguntar quem era, mas minha garganta travou. Um medo antigo, primitivo, se agarrou a mim com tanta força que minha visão embaçou. Eu sabia que, por mais que quisesse acreditar em outra explicação, ninguém além de mim deveria estar ali naquela hora. E ninguém, absolutamente ninguém, deveria saber meu nome daquele jeito. Não demorou para que o trabalho, algo que sempre fiz com tanta dedicação e calma, começasse a se tornar um peso insuportável.
Meus passos ficaram mais lentos. Minha atenção se dividia entre as ferramentas nas mãos e o que meus ouvidos teimavam em captar na escuridão. Toda vez que o vento passava mais forte, carregando folhas secas e poeira, eu já esperava ouvir meu nome soprando no ar, misturado ao farfalhar das árvores. Tentei racionalizar, como sempre fiz. Poderia ser eco de vozes da rua, pensei. Às vezes, o vento carrega sons de longe, mas o cemitério ficava no alto de uma colina isolada, cercado de terrenos baldios. As únicas luzes próximas eram os poucos postes antigos espalhados pela entrada principal. Durante o turno da noite, era eu, a escuridão e aquele campo de cruzes silenciosas. Em uma das madrugadas, decidi fazer um teste. Esperei o relógio marcar 11h30 e caminhei, lanterna em mãos, para o setor dos túmulos recentes, o epicentro do que quer que estivesse me assombrando. Parei no meio do caminho, apaguei a lanterna e fiquei imóvel, tentando ouvir. Por alguns minutos, tudo o que havia era o ranger de madeira distante e o zumbido dos insetos noturnos. Comecei a me sentir ridículo por estar ali parado como um tolo, até que ouvi. Dessa vez, não foi um sussurro. Foi uma voz baixa, rouca, chamando meu nome repetidamente, como se alguém estivesse enterrado a poucos palmos de profundidade e tentasse me alcançar. O som parecia vir de vários pontos ao mesmo tempo, como se as covas alinhadas e recém-abertas estivessem conspirando entre si. Meu peito apertou. Senti a lanterna escorregar dos meus dedos suados. Eu estava sozinho, absolutamente sozinho, e mesmo assim tinha certeza de que não estava. A vontade de sair correndo foi quase irresistível, mas algo dentro de mim, talvez o orgulho bobo ou o senso de dever, me manteve ali. Lembrei de que abandonar meu posto poderia me custar o emprego e que, no fundo, mortos são apenas mortos. Não falam, não chamam. Era isso que eu repetia em pensamento como um mantra, tentando sufocar o terror que nascia no fundo da minha mente, se espalhando como uma raiz venenosa. E então, como se a própria noite se dobrasse sobre mim, ouvi uma nova frase, mais clara, como se a terra tivesse aberto pequenas bocas invisíveis para sussurrar. Você deveria ouvir. Fechei os olhos por um instante, tentando afastar aquilo. Mas o problema era que, quanto mais eu negava, mais forte se tornava. Não era só som, era como se o próprio ar em volta dos túmulos vibrasse de uma maneira sutil, quase imperceptível, carregando uma presença silenciosa que pesava sobre mim como uma mão invisível. Segurei a lanterna com força, recuei alguns passos e me obriguei a reacender a luz. O facho iluminou as cruzes, as flores murchas, as placas recém-fixadas. Tudo parecia normal, mas nada estava normal. Eu sentia isso no fundo dos ossos. Meus olhos varreram o terreno iluminado pelo feixe fraco da lanterna, procurando algo, qualquer coisa, que justificasse aquilo. Mas não havia nada, nenhuma alma viva além de mim. Mesmo assim, a sensação de ser observado era tão real quanto o frio que agora queimava minhas mãos. Cada passo que eu dava para trás parecia alertar algo invisível, como se meu movimento fosse um convite para que as vozes se aproximassem ainda mais. O pior era que eu comecei a reconhecer as vozes. Não eram estranhas. Cada murmúrio, cada sussurro arranhado parecia carregar timbres que eu já ouvira em vida. Gente que eu mesmo enterrei. Pessoas cujos caixões eu ajudei a baixar sob aquela terra pesada. Não sei explicar como eu sabia disso. Era algo instintivo, uma certeza gelada que me invadia sem pedir licença. Tentando manter a razão, me convenci de que o melhor era encerrar o serviço daquela noite e voltar cedo no dia seguinte. Apressei o passo em direção à pequena guarita na entrada do cemitério, sem olhar para trás. O caminho de saída parecia interminável, como se cada cruz, cada lápide, se estendesse um pouco mais para barrar minha passagem. Não havia barulho de passos, nem gritos, nada físico. Só aquela voz, ou melhor, aquelas vozes, agora misturadas em um coral áspero que repetia meu nome,
como um lamento contínuo. Ao chegar à guarita, minhas mãos tremiam tanto que precisei de 3 tentativas para conseguir girar a chave na fechadura. Entrei, fechei a porta e me encostei nela, tentando controlar a respiração. Lá dentro, o silêncio era tão profundo que meus ouvidos zumbiam. A luz fraca da lâmpada amarela parecia incapaz de afastar a sensação de que eu havia trazido algo comigo. Algo que ficou do lado de fora, pressionando a porta, mesmo sem fazer barulho. Passei aquela noite sentado na cadeira dura da guarita, com a lanterna no colo e o olhar fixo na fresta inferior da porta. Eu não ousava dormir. A simples ideia de fechar os olhos e acordar ouvindo aquelas vozes dentro da sala me paralisava. Quando os primeiros traços do amanhecer começaram a romper a escuridão do céu, eu me levantei, exausto, e fui embora sem olhar para trás. Durante o dia, tudo parecia voltar ao normal. O cemitério, sob o sol fraco da manhã, era apenas um campo silencioso. Pessoas vinham visitar entes queridos, deixavam flores, faziam orações, nenhum sussurro, nenhum chamado. Era como se a noite pertencesse a outra realidade, uma que se desfazia na luz do dia. Mas a calma não durava muito. No fundo da minha mente, eu sabia que a noite voltaria. E com ela, o coro abafado, chamando meu nome, exigindo que eu ouvisse o que não deveria ser ouvido. Naquela noite, e em todas as que vieram depois, a rotina se repetia. Eu caminhava entre as lápides com a lanterna tremendo na mão, fingindo para mim mesmo que ainda era o coveiro firme e racional de sempre. Mas não era. Algo havia mudado em mim. A cada passo, a cada sopro de vento que passava sibilando entre as cruzes, eu sabia que não estava sozinho, ainda que meus olhos não captassem nada além do breu e das sombras alongadas. Cheguei a cogitar abandonar tudo, o emprego, a cidade, a minha vida até ali, mas havia algo mais forte que o medo, o compromisso silencioso que sentia com aqueles que descansei sob aquela terra. Eu não podia virar as costas. Não era apenas trabalho, era respeito. Então aprendi a conviver com aquilo. Deixei de tentar entender, deixei de lutar contra. Aceitei que naquele lugar, à noite, havia vozes que a maioria das pessoas nunca ouviria. Vozes que me chamavam não para o medo, mas talvez para algo que jamais seria revelado. No final das contas, o verdadeiro terror não era o que eu ouvia, mas o que eu sabia que jamais poderia contar a ninguém, porque ninguém acreditaria. E talvez fosse melhor assim. Querendo ou não, aquela era minha vida agora. E todas as noites, sob o céu escuro, eu continuava a caminhar entre os túmulos, ouvindo a terra respirar meu nome. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos que gostam de uma boa história de terror. Sua participação é muito importante para que eu continue trazendo novos relatos assustadores como este. Eu estava ali, como sempre, em silêncio, com o peso das horas passando lentamente sobre os meus ombros. O cemitério parecia imenso naquela tarde, e o trabalho era, para mim, uma rotina. Só mais um dia em que eu atenderia aos pedidos dos vivos, enterraria os mortos e seguiria em frente. Mas aquela tarde parecia diferente, como se o vento estivesse carregando um aviso que eu não soube interpretar. O telefone tocou enquanto eu estava na cabana, dando uma pausa no meu café. Você pode vir até o cemitério? Preciso de você para exumar um corpo, disse a voz do outro lado. Era uma solicitação comum, embora raramente fosse feita. Eu sabia que precisava ir. Quando cheguei lá, um carro de funerária estava estacionado ao lado de um túmulo, e o administrador estava aguardando ao pé da sepultura. O caixão havia sido enterrado há anos, mas por algum motivo o pedido para exumar o corpo tinha sido feito. Nada fora do normal, pensei. Mas ao descer até o fundo do túmulo e me deparar com o caixão, uma sensação estranha me invadiu. Algo me dizia que esse enterro não seria como os outros.
como se o que estivesse à minha frente não fosse apenas mais um corpo que já tinha cumprido seu ciclo. O caixão foi retirado com cuidado, a madeira rangendo à medida que as cordas e os cabos da máquina o erguiam lentamente para a superfície. Eu o olhei, tentando encontrar qualquer sinal de que algo estava errado, mas não havia nada em especial. Eu apenas sentia uma pressão em meu peito, um desconforto crescente que aumentava conforme o caixão se aproximava. Quando finalmente o colocaram sobre o solo, o administrador me fez um gesto para que começássemos. Eu puxei as ferramentas tentando manter a compostura. Ao abrir o caixão, vi o corpo do falecido. Era uma visão que eu estava acostumado a ver. O homem havia falecido de causas naturais e o enterro foi feito com dignidade. Mas algo estava errado. O corpo não estava na posição em que deveria estar. Normalmente, os mortos eram colocados de forma tranquila, com as mãos sobre o peito, de modo que parecessem repousar em paz. Mas ali, diante de mim, o falecido estava com os braços esticados, a mão direita virada para fora, como se tivesse tentado se segurar em algo. O rosto, que deveria expressar a calma do descanso eterno, estava marcado por uma expressão de puro terror. Seus olhos, quase sem vida, pareciam olhar fixamente para o vazio, e sua boca estava ligeiramente aberta, como se tivesse gritado por ajuda, mas ninguém o tivesse ouvido. Isso não está certo, murmurei para mim mesmo. Eu tinha visto corpos em todos os tipos de condições, mas nunca nada assim. Havia algo naquela cena que me deixava desconfortável, como se o morto ainda estivesse tentando se libertar de algo, como se tivesse tentado sair do caixão antes de ser enterrado. O que poderia ter acontecido para que ele estivesse naquela posição? A ideia de que algo tão simples quanto uma falha de sepultamento poderia ter causado essa situação parecia absurda. Mas o que mais poderia explicar aquela postura, aquela expressão? O que havia acontecido ali, naquela sepultura, todos aqueles anos atrás? Nesse momento, o administrador, que estava observando tudo de longe, se aproximou de mim, visivelmente desconfortável. Ele parecia nervoso, mas não sabia como esconder. "Você já viu algo assim antes?" Ele perguntou, e eu não pude evitar sentir um calafrio ao ver seu rosto pálido. Eu estava em silêncio, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. Não havia explicação lógica para isso, nenhum motivo aparente que justificasse aquele terror estampado na face do morto. Tentei fechar os olhos, tentar pensar que era apenas uma ilusão de ótica, uma estranha coincidência, mas a sensação de algo errado persistia. E se o homem tivesse sido enterrado enquanto ainda estava vivo? Não, isso era impossível. Eu sabia como o procedimento de embalsamamento funcionava. Sabia que o processo de morte era finalizado corretamente. Mas mesmo assim, algo naquele corpo me dizia o contrário. Enquanto tentava processar tudo, não pude deixar de sentir uma tensão crescente no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. O vento parecia mais forte agora, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. O cemitério, que normalmente me parecia um lugar calmo, agora parecia estar impregnado de uma energia estranha, algo que eu não conseguia identificar, mas que me incomodava profundamente. Eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Era preciso tomar uma decisão. Mas antes que pudesse agir, a voz do administrador cortou o silêncio. "Você já conferiu o resto do corpo?" Ele perguntou, parecendo hesitante, como se tivesse receio de saber a resposta. Foi então que eu, por impulso, olhei para as pernas do falecido. Estavam dobradas de maneira anormal, como se ele tivesse tentado se levantar. Eu me ajoelhei ao lado do caixão, observando com mais atenção, tentando entender o que estava acontecendo. A posição das pernas não fazia sentido. Se ele estivesse deitado em paz, elas estariam retas, mas estavam torcidas, como se ele tivesse sido apanhado no momento em que tentou levantar. E a expressão de seu rosto. Aquilo era algo que eu jamais esqueceria. Eu fiquei ali, paralisado, por mais tempo do que gostaria de admitir. O vento, agora, parecia mais forte, e o cemitério
estava mais silencioso do que nunca. As sombras começaram a se alongar, e algo me dizia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. O que quer que estivesse acontecendo, eu não queria fazer parte disso. Foi então que a ideia me ocorreu, uma ideia insustentável, mas que não pude ignorar. E se o homem ainda estivesse consciente, mesmo depois de tudo? E se, de alguma forma, ele tivesse ficado preso dentro do caixão, ainda lutando para sair, ainda sentindo a dor de sua morte, de uma forma que os outros não puderam perceber? Aquelas perguntas me perseguiam, e a cada segundo que eu permanecia ali, a sensação de que algo estava terrivelmente errado crescia. Antes que eu pudesse me afastar, o som de passos ecoou atrás de mim. O administrador olhou para mim, visivelmente inquieto, e disse com uma voz baixa: "Você não acha que deveria dar um último olhar?" O que ele queria dizer com isso? Meu estômago se revirou, e eu não sabia se era o medo ou a perplexidade que tomava conta de mim. De qualquer forma, sabia que não conseguiria sair sem responder àquele mistério, por mais que eu quisesse. Agora, se você está assistindo a este vídeo e ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso e ative as notificações. Não deixe de deixar seu like e compartilhar com os amigos, pois o mistério está só começando e eu trago mais histórias como esta para você. A pressão no meu peito aumentava e eu me senti completamente incapaz de ignorar o que estava diante de mim. Mas a verdade, por mais assustadora que fosse, era que eu estava sendo chamado a entender algo que ninguém jamais deveria saber. E como coveiro, sabia que meu trabalho não era apenas enterrar corpos. Às vezes, meu trabalho exigia que eu cavasse mais fundo, até mesmo além da morte. O silêncio estava tão denso que parecia apertar os meus pulmões, como se o próprio cemitério tivesse engolido o som. O administrador, ainda a poucos passos de mim, parecia hesitar, mas algo nos seus olhos me dizia que ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Eu me levantei lentamente, ainda sem saber o que fazer com aquela cena diante de mim. Cada movimento parecia ser mais pesado do que o anterior, como se o próprio ar estivesse contra mim. "Você não acha que deveríamos chamar alguém?" Ele disse com uma voz que não parecia sua, mais baixa, mais nervosa. Eu percebi que ele estava tentando esconder seu desconforto, mas suas mãos tremiam visivelmente. Não sabia o que ele estava tentando esconder, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado com ele também. Olhei para o corpo novamente, procurando alguma explicação racional para o que vi. Mas quanto mais eu olhava, mais me sentia tomado por um mal-estar profundo. A postura do falecido era impossível. Como poderia alguém ser enterrado em tal posição sem que ninguém notasse? A expressão de pavor em seu rosto, aquilo era algo que eu não conseguia simplesmente afastar da minha mente. Algo dentro de mim queria acreditar que era um erro de sepultamento, um acidente. Mas outro, mais instintivo, me dizia que aquilo não era uma coincidência. Era mais do que isso. "Deixe-me olhar mais de perto", disse, mais para mim mesmo do que para o administrador. A voz saiu mais grave do que eu gostaria, como se um peso tivesse se instalado em minha garganta. Eu estava agora tão perto do corpo que podia sentir o cheiro da terra úmida, o cheiro de algo morto que há muito tempo se acomodava ali. Eu olhei para as mãos do falecido, tentando entender os detalhes que poderiam ter escapado à minha primeira vista. Mas, ao olhar mais de perto, percebi algo ainda mais perturbador. As unhas de seu dedo médio estavam quebradas, como se ele tivesse arranhado algo com uma força desesperada. Mas o mais estranho de tudo, o mais perturbador, eram as marcas nos braços do falecido. Havia cortes rasos, como se alguém tivesse tentado se libertar ou até mesmo fugir em um esforço frenético e desesperado. Eu me afastei rapidamente, a sensação de estar sendo observado intensificando-se. Era impossível não pensar. Se ele estava morto quando foi enterrado, como poderia ter feito aquilo? Como poderia ter se movido dentro do caixão? A ideia de que ele teria acordado durante o processo de sepultamento parecia insana,
mas eu não conseguia afastá-la. O administrador parecia cada vez mais nervoso. Ele não queria que eu fizesse perguntas, mas parecia não ter forças para me impedir. Acho que isso é mais do que um erro, não é? Sua voz estava trêmula, como se ele também estivesse começando a perceber que havia algo muito mais profundo acontecendo ali. Mas o que ele sabia que eu não sabia? Por que ele estava tão apavorado? Eu queria perguntar, mas as palavras não saíam. Estávamos presos naquele momento, nesse mistério que não parecia ter resposta. O vento aumentou e a sensação de desconforto me tomou de assalto. O cemitério, normalmente um local de silêncio, agora parecia estar vivo com uma energia estranha. Uma pressão no ar que parecia se intensificar a cada segundo. O administrador, nervoso, olhou para o céu, como se esperasse por algo. Eu olhei para ele, tentando entender o que ele estava esperando, mas o que ele esperava, eu não sabia. As sombras que antes eram tranquilas pareciam se esticar em direção ao caixão, como se algo estivesse surgindo das profundezas da terra. Eu sabia que o cemitério nunca mais seria o mesmo para mim. Tudo parecia mudar, tudo parecia estar conspirando para me mostrar algo que eu não estava preparado para ver. O corpo diante de mim, com seus cortes, sua expressão de terror, a posição estranha, tudo estava errado. Nada fazia sentido, mas, ao mesmo tempo, tudo parecia se encaixar em um quebra-cabeça sinistro que eu não conseguia compreender. E enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo, o administrador fez um gesto quase imperceptível para eu me afastar. "O que foi? O que está acontecendo?" perguntei, minha voz agora mais forte do que eu queria. Mas ele apenas balançou a cabeça, como se tivesse decidido que não queria falar mais sobre o assunto. Eu queria saber o que ele sabia, queria entender o que ele tinha a ver com aquilo. Mas no fundo, eu sabia que o mistério sobre aquele corpo era algo que ninguém, nem mesmo ele, estava preparado para resolver. Antes que eu pudesse questioná-lo mais, ele deu um passo para trás, como se desejasse terminar a conversa. A tensão entre nós dois era palpável, e eu sabia que ele queria sair dali tanto quanto eu. Mas havia algo em mim, algo visceral, que me dizia para ficar, para não deixar aquele momento ir embora sem entender o que havia acontecido. O corpo, as marcas, a expressão de medo, aquilo não podia ser apenas um erro, uma coincidência. Eu estava prestes a dizer algo quando uma sombra se mexeu nas margens do cemitério e por um instante meu coração disparou. Olhei para o administrador, mas ele parecia não perceber. Só eu podia sentir o peso daquilo, a sensação de que algo nos observava, aguardando. O cemitério estava mais sombrio do que nunca. A resposta para o que aconteceu ali, com aquele corpo, estava começando a se tornar mais evidente, mas talvez fosse tarde demais para descobrir. A sensação de estar sendo vigiado se intensificava a cada segundo. Eu não sabia o que era pior, a ideia de que havia algo oculto sob a terra ou a realidade de que, talvez, o cemitério estivesse mais vivo do que eu imaginava. O vento uivava de forma estranha, as folhas das árvores dançavam de maneira desconcertante, como se estivessem tentando nos contar algo. O administrador estava em silêncio, ainda olhando para o céu, seus olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse esperando um sinal. Algo dentro de mim me dizia que ele sabia mais do que estava disposto a revelar. Algo mais havia acontecido ali. Algo que ele não queria lembrar, não queria reviver. Mas eu não podia deixar aquilo passar. O corpo, as marcas, a expressão de terror, tudo aquilo significava algo. E eu estava determinado a entender. Decidi que não iríamos fechar o caixão ainda. A sensação de que havia mais a ser descoberto estava me consumindo. Eu precisava saber o que havia acontecido, precisava entender a origem daquilo. Eu olhei para o administrador, que estava prestes a protestar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, vi-o olhar de maneira alarmada para o fundo do cemitério. Seus olhos estavam mais arregalados do que nunca. "Vamos embora", ele sussurrou, quase como uma súplica.
Isso não é algo que você queira saber, mas já era tarde demais. Aquele corpo, aquela expressão de pavor. Eu não conseguiria simplesmente sair dali sem entender. Foi quando eu ouvi pela primeira vez um som baixo, quase inaudível, vindo de dentro do caixão. Não era o som de algo movendo-se, mas sim algo como um suspiro. E foi aí que eu entendi. Ele não estava tentando sair, ele estava tentando respirar. O ar ficou ainda mais denso. Eu estive tão próximo de uma verdade que, ao tocá-la, me senti pequeno diante de algo maior. O que quer que tivesse acontecido ali, com aquele corpo, com aquele enterro, era algo que ultrapassava a compreensão humana. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando afastar o peso daquela sensação de que estava, de alguma forma, ligado a algo muito mais sombrio do que eu imaginava. O corpo do falecido, com suas marcas e a expressão de terror, estava me dizendo que a morte nem sempre é o fim. Naquele momento, eu sabia que o cemitério nunca mais seria o mesmo. E eu também nunca mais seria o mesmo. Agora, enquanto você chega ao fim dessa história, reflita sobre o que aconteceu aqui. O que você faria se estivesse no meu lugar? E mais importante, o que você acha que o corpo queria nos mostrar? Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Não deixe de acompanhar nossas histórias, pois ainda temos muito a explorar. Quem sabe o que mais os mortos têm a nos contar? Fui embora daquele cemitério, mas sei que ele nunca sairá da minha mente. Nem a expressão daquele falecido, nem o eco do suspiro que quase passou despercebido.